Fala galera, tudo beleza? Tranquilo? Vamos aí começar mais uma semana de aula, né? Passamos uma semaninha aí de descanso e agora a gente começa a nossa 24ª semana. Vamos dar continuação com o conteúdo, né? Eu fiz 2 semanas de exercícios com vocês e agora eu vou começar com vocês, hidrostática e fazer o princípio de Arquimedes e o princípio de Pascal. Na verdade, fazer o princípio de Pascal primeiro e depois o princípio de Arquimedes. Justo, gente? Tranquilo? Só lembrando que o princípio de Arquimedes, na verdade, é o empuxo. A gente vai ver isso com carinho, com calma, mas ele é o segundo, é o depois, faz Pascal e depois Arquimedes nesse nosso estudo de hidrostática. Então, vamos lá? Bom, peraí, deixa eu pegar o controle da televisão. Gente, aqui já está a ideia de Pascal. Vou até tirar essa tela para a gente não ler. Isso aqui já é o final de tudo que eu quero falar com vocês. Mas antes, então, vou até deixar nessa bonita tela aqui, hein? Neném. Deixar nessa tela aí. Eu vou falar do experimento de Pascal e o que ele concluiu. E eu já vou para vocês do fim para o início. Se você utiliza o princípio de Pascal e o ser humano usa assustadoramente, posso dar aqui dezenas de aplicações no dia a dia, usando apenas um líquido e somente um líquido, usando o princípio de Pascal, você consegue ficar dezenas de vezes mais forte. Você pode ficar 3, 5, 10, 20 vezes mais forte usando o princípio de Pascal, só usando um líquido e nada mais do que um líquido. Normalmente usa-se um óleo, é melhor do que a água para não oxidar o sistema, ele é melhor lubrificante, né, para tirar os atritos ou reduzir os atritos, enfim, mas é só usar um líquido. E o experimento que Pascal fez foi o seguinte, olha só o experimento que ele fez para chegar na conclusão que ele chegou e como eu posso aumentar absurdamente a minha força. Aqui, ó. Imagina que Pascal pegou uma garrafa de água, só que é uma garrafa de água redonda. Imagina, você vai ter que pensar que em 3 dimensões isso é uma esfera. Então, eu tenho aqui no quadro uma esfera, justo? Show? Só que essa esfera, ela é de vidro e oca, uma esfera oca de vidro. E aí o Pascal foi e cravejou essa esfera com rolhas, com furos. E aí sim, nesses furos, ele acrescentou algumas rolhas. Então vamos lá. Então, ele tampou cada furo dessa esfera com rolhas. Aqui, rolha, 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 rolha e finalmente rolha. Gente, então, ó, se eu não explicasse esse desenho antes, eu acho que o aluno não iria me entender, né? Mas eu fui explicando passo a passo. Você imagina tipo uma bola de cristal, né? Uma esfera toda de vidro, cravejada de rolho nas 3 dimensões. E, obviamente, antes de pôr a última rolha, o Pascal foi e encheu isso aqui completamente de água. Né? Tá aqui, bonitinho. E aí o que ele fez? Ele escolheu uma rolha, isso aqui teoricamente tudo idêntico, tudo bonitinho. O Pascal foi e escolheu uma rolha dessa aqui. Na verdade ele fez com todas, ele fez dezenas, talvez centenas de vezes o mesmo experimento para concluir que estava tudo certo, tudo correto. Aí digamos que ele escolheu essa rolha aqui, ó. E ele veio nessa rolha aqui e apertou com o dedo dele. Foi aqui e empurrou essa rolha para dentro com o dedo dele. A minha pergunta é, o acréscimo de pressão feito nessa rolha, esse acréscimo de pressão que ele fez aqui, então ele veio aqui com o dedo e fez uma pressão. Aqui. Esse acréscimo de pressão, ele é mais sentido aonde aqui?
Aonde pega mais esse acréscimo de pressão? Em qual das outras rolhas? Deixa eu ver quantas mais tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rolhas a mais. E aí, quando eu aperto essa rolha, esse acréscimo de pressão vai mais para a rolha da frente, de cima, de baixo, do lado, do outro? Em qual? E aí é que vem. Essa pressão é transmitida igualmente para todas as rolhas. Todas. E isso é fascinante. Então, ó, olha o que o Pascal descobriu e ainda não está completo. É ainda mais bonito do que isso, mas vamos lá. Se você faz um acréscimo de pressão num ponto do líquido, essa pressão é transmitida a todos os pontos desse líquido. Todos. Show? E aí, eu vou além. Vou pegar aqui, eu já contei, fora essa rolha tem mais 9, eu vou de propósito pegar um múltiplo de 9. Suponha que ele fez uma pressão aqui de 18 newtons por metro quadrado. A minha pergunta para vocês é, esse acréscimo de pressão feito nessa rolha de 18, cada outra rolha dessas 9 vai receber quanto de pressão? Fala para mim. E aí? Agora é que vem, muita gente acha que essa pressão é distribuída, cada uma levaria 2 de pressão, só que não. O bonito, o fascinante, é que essa pressão ela é distribuída integralmente para todos os pontos. Então, aqui vai 18, para cá vai 18, 18, 18, 18, 18, 18 e 18. Então, agora, desenhando o experimento de Pascal, eu posso falar a frase com vocês, em seguida pôr aqui, que eu não abro mão, vocês precisam copiar essa frase. Pausa o meu vídeo e, pelo amor de Cristo, copie a frase que daqui a pouquinho eu vou pôr ali. O Pascal descobriu que a pressão feita em um ponto de um líquido é transmitida integralmente a todos os pontos desse líquido. A pressão é transmitida de maneira integral. Então, ó, eu posso fazer aqui, ó, tô com uma garrafinha, peguei ele para beber água e posso mostrar Pascal aqui. Ó, eu tenho uma garrafinha cheia de água, tem até um outro fluido aqui que é o ar. Quando eu aperto uma garrafinha, eu faço a pressão em 2 pontos. A pressão fica aqui só nesses 2 pontos? Não. Por Pascal, essa pressão está transmitida a todos os pontos dessa garrafa. Isso aqui é um simples apertar de garrafa, é Pascal. Então, ó, a pressão feita em 2 pontos dessa garrafa está sendo transmitida integralmente a todos os pontos dessa garrafa. Justo? Legal? Tranquilo? E, então, vou pôr a frase aqui, tá aí escrito, ó. Quero que vocês pausem o vídeo, por favor, e copiem essa frase insanamente importante. O acréscimo de pressão feito em um ponto de um líquido é transmitida integralmente, grifei aqui, a todos os pontos desse líquido. E isso eu posso usar para ficar absurdamente mais forte. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Antes de dar até os exemplos, aliás, vou direto. Olha aqui, ó. O ser humano usa Pascal, aqui é mais ou menos o experimento dele. A foto, eu não achei uma foto de melhor qualidade, gente, mas a esfera aqui faz um acréscimo de pressão com a seringa e esse acréscimo de pressão é sentido por igual, integralmente, a todos os pontos, a todos os furos daquela esfera ali. Uma foto mais ou menos recriando o experimento do Pascal. Ó, freio de carro. Eu uso o freio do carro aonde eu piso. O sistema de Pascal, que daqui a pouquinho eu vou explicar como, aumenta dezenas de vezes a minha força por um sistema hidráulico, olha o óleo do freio, e eu consigo, com a força de um pisão, parar um automóvel, graças a Pascal. Lindo ou não é? Emocionante ou não é, gente? Hein? Hein? Ó. Outro aqui, ó. Um macaco hidráulico. Eu faço a força com apenas uma mão, somente um braço, e com a força de um braço, por um sistema hidráulico, olha o óleo aqui está em roxo, com esse sistema hidráulico aqui, eu consigo erguer um carro. Fantástico. Estou usando mais nada, só óleo, só o sistema hidráulico de Pascal. Tá joia? E eu vou explicar como faz isso aqui. Achei essa figurinha interessante, a resolução eu pedi para vocês nem olharem, né? Eu vou recriar esse desenho aqui e a pergunta que vem aqui, olha curioso, é capaz de um gato de 2 quilos levantar um elefante de 6.000 quilos?
É possível. É possível usando o incrível sistema de Pascal. Então eu vou jogar aqui para mim, nem olha esse monte de conta para não poluir a sua mente. Vou mostrar fisicamente como é que isso é possível. Você fazer uma pequena força e sua força aumentar dezenas de vezes. Esse quadro manchou aqui, meu amor. Vamos lá. Gente, vou tentar recriar esse desenho. Vamos lá, hein? Algo mais ou menos assim. Aqui. Aí eu ponho aqui uma tampa. Ó, a tampinha de azul, né? E ponho aqui a segunda tampa. E põe um líquido para subir e descer. Essas tampas vão subindo e descendo. Primeira coisa a dizer para vocês, o seguinte. Como os livros de física em geral, na internet em geral, põe sempre usar o sistema de Pascal nesse formato meio de U, pode levar o aluno a pensar que o cano, ó, você vê que isso é um cano só, mas esse cano está em formato de U. O aluno acha que esse cano tem que estar sempre em formato de U, e não precisa. Esse cano ele pode estar todo esticado, que era lá o sistema de freios, quer ver? Ó? Deixa eu voltar aqui. Ó, no sistema de freio é o mesmo cano, mas todo esticado. Como se fosse esse desenho, todo esticado. Esse cano pode estar em formato de L, então o formato não importa. O grande segredo, deixa eu voltar lá no elefante lá, o grande segredo, volta aqui para mim, meu anjo, por favor, é a assimetria entre as áreas aqui das tampas. Quanto maior a diferença entre as áreas, mais forte você fica. Então já falei o segredo de Pascal. Quanto maior a diferença entre as áreas, mais forte você fica. Esse é o segredo. Aí, segundo ali o desenho, eu tenho um gato aqui, e aí vai dar merda. Então vamos lá. Eu tenho um gato aqui. Parecendo um gato? Não. E agora, peraí, agora apareceu. Peraí. Ah, neném. E eu tenho um elefante aqui. Piorou, né? Jesus. Um elefante. Aqui. Segundo exemplo, eu vou roubar lá. Esse gato, eu vou pôr que ele está do lado A. Então, a massa A, 2 quilogramas. E eu tenho do lado B, a massa B igual a 6.000 quilogramas. Eu consigo fazer que o gato consiga mexer esse elefante? Sim, usando Pascal. Aí, olha só o que eu faço. Na hora que eu coloco o gato aqui, ele exerce uma pressão desse lado. Que eu vou chamar de pressão do lado A. E essa pressão é transmitida o quê? Olha a palavrinha mágica. Integralmente para o outro lado. O lado B. Então, por Pascal, eu posso, aliás, eu devo afirmar que a pressão do lado A é a mesma pressão do lado B. Justo? Mas vem cá, das aulas anteriores, eu acho que umas 2 aulas atrás, qual é a equação básica de pressão? Pressão é força sobre área. Então, força do lado A pela área do lado A é igual a força do lado B dividido pela área do lado B. Tranquilo? Vem cá, qual é a força que tem aqui do lado A? É o peso do gato. Cuidado, não é a massa, é força. E é força-peso. Então aqui é o peso do gato, que é a massa que eu chamei de A, vezes a gravidade, dividido pela área do lado A. Isso vai ser igual ao peso do elefante. A força que tem desse lado aqui é o peso do elefante, não é a massa, é força. Força-peso. E peso do elefante é a massa do elefante, que eu chamei um corpo B, vezes a gravidade, dividido pela área B. A gravidade, nesse caso, cortou, né? Não é sempre que corta, cuidado, mas nesse caso cortou. A massa do gato, 2 quilogramas pela área A, é igual a 6.000 quilogramas pela área B. Então,
quadro aqui vai dar na conta. Se você fizer aqui o seguinte, como é que vai ficar aqui? A área B, ela tem que ser 3.000 vezes maior do que a área A. Então, ó, se essa área que é onde o elefante está pisando for 3.000 vezes maior do que a área onde o gato pisa, é capaz do gato simplesmente levantar um elefante. E eu posso usar, e uso essa ideia, agora voltando aqui, ó, o que eu mostrei, quanto maior a simetria entre as áreas, mais forte você fica. Dá uma olhadinha aqui, ó, olha que linda aqui, ó, área pequena, aonde você faz a força, área muito grande embaixo do automóvel. A diferença, se essa área aqui for 10 vezes maior, eu fico 10 vezes mais forte. Justo? Aqui a mesma coisa, ó. Aonde eu faço aqui a área pequena, aonde vai o pedal do freio aqui a área pequena, e aqui a área maior. Quanto maior a diferença dessas áreas, mais forte eu fico o meu pisão para parar um automóvel. Então, a ideia, o segredo de Pascal é você conseguir uma grande diferença entre as áreas para a sua força multiplicar, né? A força do gato foi multiplicada 3.000 vezes. Impressionante, né? Incrível você ficar 3.000 vezes mais forte. Isso é incrível. Usando o princípio de Pascal. Tranquilo? E o que eu não abro mão, que você é obrigado a saber, essa frase aqui, ó. O acréscimo de pressão feito em um ponto de um líquido é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido. Bacana? Gente, para finalizar aqui tem uma pergunta que normalmente os livros não fazem, mas eu não resisto, que é o seguinte, olha só. Olha o que acabou de acontecer aqui nesse desenho, não estou manipulando palavras, não é pegadinha, não estou nevoando a sua mente, enganando a sua mente, não, é fato. Se eu fiz aqui uma força F1x, a força que surgiu aqui do outro lado é 3.000x. Eu acabei de ficar 3.000 vezes mais forte. Não tem manipulação de palavras. Se a força aqui vale x, a força que surge do outro lado é 3.000x. E aí eu te pergunto, teve criação de energia? Se do nada eu fiquei 3.000 vezes mais forte e fiquei mesmo, isso significa que esse sistema de Pascal cria energia? Gente, pelo amor de Deus, não. Sempre que te perguntar sobre criar energia, não. Nada no universo cria energia. A energia é transformada. Uai, Fred, então me explica o que está acontecendo. Uma coisa compensa a outra. Deixa eu apagar aqui. Aliás, vou aproveitar o próprio desenho aqui. É na distância. Esse desenho aqui vai ser útil para mim. É o seguinte. Se eu ganhei em força, eu perco na distância. Se eu ganhei na força, eu perco na distância. Então, se o gato aqui, deixa eu ver, vou pôr de azul. Se o gato aqui descer 3.000 unidades, 3.000 Y, sei lá como está no eixo Y, ele desceu 3.000 Y, 3.000 centímetros, sei lá, o elefante só sobe Y. Então, se aqui a força cresceu 3.000 vezes, o deslocamento cai 3.000 vezes. Show? O gato desceu 3.000 e esse bicho subiu apenas 1. Então, o que você ganha em força, você perde em deslocamento, conservação da energia, tá? Bacana? Então, eu acabei por aqui a ideia do princípio de Pascal. Vou começar. Empuxo. Então, enquanto eu vou apagando o quadro, vocês vão vendo a figurinha. Tem quanto tempo de aula aí, meu amor? 20. 20 só? Que isso, mano? Gente, isso aqui que eu quero, a primeira coisa que eu quero que fique nítido para vocês é isso, né? Às vezes o aluno entrelaça, já teve isso no Enem, falar assim, a situação física é explicável
pelo princípio de Arquimedes. Ah, ou é explicado pelo empuxo. Nossa, não sei. Ei, é a mesma coisa. O princípio de Arquimedes foi o camarada primeiro que pensou e deduziu todas as situações do empuxo. Então, tem até uma historinha, né? Isso aqui vem da... Não sei se vocês conhecem essa historinha, tem que tinha que descobrir. Se sobrar tempo, mas no final eu conto essa historinha para vocês, que ela é um pouco longa. Mas o Arquimedes tinha que descobrir se a coroa do rei era de ouro ou não era de ouro. Ele tinha esse desafio, se ele não vencesse o desafio, ele estava condenado à morte, ele ia morrer. E quando ele entrou numa banheira para tomar banho, ele descobriu como, ele pensou no empuxo e arrumou uma maneira de descobrir se a coroa era de ouro sem encostar na coroa. O rei não permitia que ele encostasse na coroa. Quando ele descobriu isso, quando ele pensou no empuxo, ele ficou tão feliz que ele saiu da banheira correndo, pelado, pela Grécia, gritando, eu descobri, que em grego é eureka. Então, essa desenhozinha aqui famosa é de como ele descobriu o empuxo, na mais pura pressão. Se ele não descobrisse, ele estava condenado à morte, né? Então, descobriu aí e pensou no empuxo. Gente, a primeira pergunta que eu posso fazer de empuxo para vocês, não tem como começar diferente, é o seguinte: o que é empuxo? Fala para mim. E aí, o que é? A gente vai estudar a partir de agora empuxo, que já adianto para vocês, é minha obrigação de professor de terceiro ano, pré-vestibular, que Enem tá por aí, né? A nossa realidade. É uma matéria que o Enem gosta, empuxo, tá bem recorrente no Enem. Assim como Pascal também, tá joia? Pascal também é uma boa matéria pro Enem. E aí, gente, voltando à pergunta, o que é empuxo? Tem que saber. Então, o básico, a tela que eu vou passar agora, não abro mão, é você saber o que é empuxo. Tá aqui, ó. Empuxo é uma força. Deveria até ter grifado isso aqui na hora que eu produzi essa telazinha. Você tem que saber basicamente que empuxo é uma força. Empuxo é uma força. E como toda força dada em newtons. Então, o empuxo é uma força que atua em todo o corpo que está parcialmente ou totalmente submerso em um fluido. Isso aqui eu vou explicar, ó, líquido ou gás. Essa força é quase sempre, eu vou falar, oposta ao peso, ou seja, vertical para cima. Gente, agora eu vou quebrando isso aqui, ó. Primeiro, quando eu falo que o empuxo é uma força que é oposta ao peso, isso é sempre. No ensino médio, isso é sempre, sempre, sempre. Eu fico pecando aqui pelo excesso, às vezes tem um pai de alguém que é físico ou engenheiro, alguma coisa assim. Existe um caso insanamente, absurdamente raro do empuxo não ser vertical para cima. Mas isso é de uma raridade absurda que a gente não vou ficar preso aqui à exceção da exceção da exceção. Eu tenho que pensar na regra. E a regra pra gente pode falar sem medo. Não vê que os livros de ensino médio, todos os livros de ensino médio, falam que o empuxo é uma força vertical para cima, que se opõe ao peso. A exceção aqui eu não vou discutir. É ficar procurando pelo em ovo. Show de bola? Então, empuxo é uma força que atua nos corpos quando estão num fluido. E aí vem essa ideia de fluido aqui, ó. É muito raro detectarmos o empuxo nos gases, porém o empuxo nos líquidos é sempre relevante, é sempre perceptível. Então, quando você entra na água do mar, quando você entra na piscina, você se sente mais leve, é porque tem uma força que te empurra de baixo para cima, essa força é um empuxo. Ora, quem faz o navio boiar? Fala para mim, empurra ele de baixo para cima? Empuxo. Qualquer corpo que está boiando, vou repetir, todo corpo que está boiando, ele boia pelo empuxo. Todos. Você, um iceberg, né? Um navio, o que você quiser. Um corpo que boia, boia pelo empuxo. Gente, eu vou explicar daqui a pouquinho por que é tão raro o empuxo aparecer nos gases. Então, professor, existe empuxo de um corpo mergulhado no gás? Você agora que está me assistindo, você está mergulhado no gás. No gás da sua sala, no gás do seu quarto, no gás do ambiente que você está. Só que não tem empuxo em você, desprezível. Então, o empuxo nos gases é extremamente raro, mas existe. E vou fazer um comentário final aqui. O problema é que eu vou ter que abrir um título para isso, provavelmente não hoje, na aula da semana que vem. Por que o empuxo nos gases é extremamente raro, mas é importante? Os exemplos de empuxo no ar são muito importantes para a humanidade.
É bem usual, tá na física do dia a dia, que é o seguinte: empuxo nos gases. Avião. E aí, gente, avião é importante? Socorro, né? Então, empuxo nos gases. O avião, ele voa por empuxo, assim como o balão de ar quente também voa por empuxo. Então, é muito raro falar em empuxo nos gases, mas os exemplos são insanamente importantes. Então, eu vou abrir um título, sim, o título vai estar escrito empuxo nos gases. É raro, mas existe, é bem importante. Então, vamos aqui no normal, que cobra quase sempre, que é o empuxo nos líquidos. Vamos lá. Essa foto eu peguei, eu acho bacana aqui, interessante. Isso aqui é uma foto do Mar Morto, né? A densidade do Mar Morto é tão grande, e vocês vão ver na equação que quanto maior a densidade do líquido, maior o empuxo. Então o empuxo em cima dessa senhorita aqui é tão grande, é uma força tão grande, que ela está boiando com absurda facilidade. Ela está deitada na água do Mar Morto, um empuxo absurdo, e está lendo uma revista. Então acha essa foto legal para mostrar, né, essa relação do empuxo com a densidade do líquido. Quanto maior a densidade do líquido, maior o empuxo, maior a facilidade de boiar. Legal? Bacana? Gente, aqui está explicando por que surge o empuxo. Joga aqui para mim, meu, deixa eles lerem não. Lê não, hein, gente? Lê não, hein? Eu vou explicar da onde vem o empuxo e depois vem essa frase aqui para vocês copiarem. Então vamos lá. Imagina que tem aqui uma piscina, água da piscina. Bonitinho, tá aqui. Aí vamos supor que eu coloquei, eu tenho um corpo qualquer, uma caixa, um cubo aqui. Então, coloquei um cubo, como se fosse um dado gigante aqui, dentro da piscina. Tá? E para analisar, já vou pôr aqui, eu vou precisar da equação, que a pressão quando você está dentro de um líquido, essa fórmula é muito importante, hein? Vocês podem esquecer dela não, hein? Que a pressão, fala para mim, qual é a pressão de um líquido? Densidade, gravidade e a profundidade em que você está no líquido. Quanto mais profundo, maior a pressão. Justo? Aí eu vou analisar o seguinte. Eu vou chamar aqui de ponto C de ponto em cima e ponto B de ponto embaixo. Pode chamar de A e B, X e Y, como você quiser. Gente, eu tenho uma pressão exercendo aqui nessa tampa, de acordo com essa altura C, essa profundidade, né? Essa profundidade C. E eu tenho uma pressão ocorrendo na tampa de baixo, por causa dessa profundidade B. Vocês concordam que, como o ponto B na tampa de baixo ele é mais profundo, a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima? Então, ó, faço questão de ser repetitivo aqui e tranquilo. Como a tampa de baixo ela é mais profunda, eu tenho maior pressão embaixo do que em cima. Só jogar na fórmula. Então, eu posso concluir que a pressão na parte de baixo é maior do que a pressão na parte de cima. Show? E essa maior pressão, eu tenho que pressão é força sobre área, diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Aonde há maior pressão, terá maior força. Justo? Então, a força embaixo é maior do que a força em cima. Então, ó, a diferença de pressão fez surgir uma diferença de força. E como se chama a força que vem da diferença de pressão? A resultante dessas forças aqui recebe um nome. O resultante dessas forças é a força empuxo. Então, olha da onde veio o empuxo. Eu tenho uma diferença de pressão. A pressão embaixo é maior do que a pressão em cima. Essa diferença de pressão vai ocasionar uma diferença de força. A força embaixo é maior do que em cima. Então, a resultante, ó, é de baixo para cima. A força que vem
pela diferença de pressão, essa força é sempre chamada de empuxo. Então, a origem do empuxo é pela diferença de pressão que está no corpo. Legal? Tranquilo? Agora sim, gente, faz um favor para mim, copia essa frase importantíssima. Empuxo. A força empuxo surge sempre que o fluido submete o corpo a uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão é ocasionada pelo fluido, aqui o fluido, a água. E agora eu vou explicar, vou dar um tempinho, vocês vão qualquer coisa pausando, sempre esse esquema, né? Pausa o vídeo e vai copiando. Fala, isso explica porque o empuxo é muito raro nos gases, porém é sempre perceptível nos líquidos. Tá? Copiem aí que eu vou explicar essa frase. Deixa eu tomar uma aguinha de coco aqui. Olha aqui para mim, olha para cá. Por que o empuxo é evidente nos líquidos? A água ela é muito densa, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Então, se eu entro na água do mar, na água da piscina, com água até mais ou menos a região do pescoço, a pressão no meu pé é sem dúvida bem maior do que a pressão aqui na altura do meu pescoço. Essa diferença de pressão vai surgir uma força de baixo para cima chamada empuxo, que me empurra para o alto e tem que fazer o meu corpo boiar. Show? Então, o líquido tem uma grande densidade, o que torna o empuxo bem evidente. Mas vem cá, aqui agora, ó, eu estou dentro de um fluido, eu estou mergulhado no ar aqui da minha sala. Qual é, fala para mim, vocês vão falar e estou escutando aqui. Qual é a pressão na ponta da minha cabeça? 1 atm. Qual é a pressão na ponta do meu pé? 1 atm. Não tem diferença de pressão no meu corpo. E se não tem diferença de pressão no meu corpo, não tem empuxo. O empuxo é só quando tem diferença de pressão. Não tem diferença de pressão aqui, não há empuxo. Legal, gente? Fez sentido agora? Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver o que tem aqui pra gente. Eu acho que eu vou pro quadro de novo falar da equação do empuxo. Isso mesmo. O que tem pra cá? Isso já é o último. Gente, então vamos lá. Acho que é mais ou menos onde eu termino a aula de hoje. Eu vou continuar empuxo na aula que vem, semana 25, já antecipo para vocês. Mas vamos aqui para o cálculo do empuxo. Vou pegar o exemplo mais clássico que existe, né? Imagina que aqui está a água, bonitinha aqui. E aqui tem um navio. Olha aqui o meu navio. Tá aqui. Se ele está boiando, o peso puxa para baixo, né? Um peso formidável, um peso absurdo. Se ele está aqui boiando, apesar do peso puxar ele para baixo, quem sustenta esse navio é o empuxo. O aluno agora, o aluno AP, não é digno mais de parar para pensar. Se um corpo está na água, ei, empuxo. Está no líquido? Empuxo. Para mais para pensar não, hein? Pelo amor de Deus. A ideia é o seguinte, como é que eu calculo esse empuxo? A equação da força empuxo é dV densidade, volume, gravidade. Aí tem até uma frasezinha boba, né? Eu não sou muito de usar isso não, mas sempre tem aquele negócio... Ah, nossa senhora, deu uma gaguejada aqui. Aquele negócio de piviti povotou, puta velha não rejeita tarada, essas frasezinhas bobas, mas que ajudam a gravar a equação, aqui também tem uma. Fala que empuxo é devagar. Então o impulso, se você lembrar que o impulso ele atua devagar, o impulso é devagar. Não sei se ajudou muito não, mas tá aí. Então, empuxo, DVG. Densidade, volume, gravidade. Não tenho muito espaço aqui, gente. Peço que vocês pausem mais uma vez o vídeo e copiem. Densidade, volume e gravidade. Só que é o seguinte, é irônico. A fórmula do empuxo ela é meio maldosa.
acho que se o Enem der para vocês essa situação e o Enem te entregar a equação, né, essa coisa doentia, mais uma equação que você tem que saber e tem que saber para o Enem, empuxo é importante. Se o Enem te entregar a equação do empuxo, você com a equação na mão, você é capaz de errar o exercício, infelizmente. Aqui tem uma maldadezinha, só que eu já vou entregar para vocês, para você não ter dificuldade aí, não ficar inseguro nos exercícios. Eu tenho um navio boiando na água. Essa densidade aqui do empuxo é a densidade do navio ou a densidade da água? Hein? Fala aí, meu amigo. Tem 50% de chance. No navio ou da água? Isso, da água. Então, aqui é a densidade do líquido. Basta falar, eu posso voltar, ó, que a densidade... voltou uma só. A densidade do líquido aqui, ó, a densidade da água do Mar Morto é enorme, o que gera um empuxo enorme. Ou você pode pensar mais ainda, quem gera o empuxo é o líquido, não é você que gera o empuxo. Quem gera o empuxo é o líquido, então a densidade é do líquido. Tranquilo? Agora, continuando aqui. Que volume é esse? Que volume é esse aqui que eu ponho? Que pedaço aqui do navio? E aí vem, o volume aqui é o volume submerso. E aí eu coloco na sua vida. Imagina que você está entrando na água do mar, você vai entrando aos poucos, a água vem na sua canela, no seu joelho, na sua cintura, barriga. À medida que você vai entrando na água, você vai sentindo pouco a pouco mais leve, sim ou não? Então, se você vai aumentando o volume submerso, o empuxo vai aumentando. Tá? Então aqui não é volume, escreve isso bem nítido no seu caderno, na sua apostila. Aqui não é densidade, é densidade do líquido. E aqui não é volume submerso. Obviamente do corpo, pelo amor de Deus. Então agora sim está mais completo a equação do empuxo. O empuxo é a densidade do líquido vezes volume submerso vezes gravidade. O empuxo é devagar. Legal? Tranquilo? Show! Meu amor, tem quanto tempo de aula aí? 37. 37? Então eu vou deixar um parâmetro, eu vou deixar só um guia, né? Deixar um norte. O que a gente vai fazer na semana que vem? Chegamos no empuxo e vamos debater uma coisa muito comum nos exercícios, manjado. Muito manjado nos exercícios, vamos ver que é algo importante, que é onde eu vou começar na aula que vem. Deixa eu voltar aqui, eu achei bonitinho, vocês acharam? Olha, vou dar para vocês só um norte do que a gente vai fazer a aula que vem. A gente vai falar de um corpo flutuando, o corpo boiando, como você quiser, né? Então, imagina que eu posso falar do seu corpo boiando, um surfista boiando, uma prancha sozinha boiando, um iceberg boiando, um navio boiando, o que você quiser, uma rolha boiando. Então, você tem aqui e vamos lá, eu vou invadir um pouquinho a aula do professor Edson Riso. Pegar um pouquinho de quadro aqui. Imagina que eu tenho aqui um iceberg boiando. Então tem aqui um gelo, dá pra ver que isso é um gelo, dá? Isso é um gelo boiando aqui. Né? Só mais ou menos 8 a 10% fica para fora, a gente pode provar isso. Finalmente eu vou ter como matematicamente provar isso para vocês através do empuxo. E aí, invadindo a aula do riso. Pergunta, que forças atuam nesse corpo? Essa pergunta ela é a mais importante da mecânica. Não tem como estudar mecânica sem saber responder essa pergunta. Que forças atuam no corpo? A gente chama do diagrama de forças. Fala para mim. Isso, se está num líquido, tem empuxo, se não é digno de parar para pensar, e tem o peso. Qual é a ideia que vou começar a debater e continua daqui a aula da semana que vem? Se o corpo está flutuando, se o corpo está boiando, eu te pergunto, se esse corpo está boiando em repouso, deixar isso claro. Para um corpo boiar, quem é maior? Empuxo ou peso? Fala para mim.
Sempre que um corpo está boiando, se ele está em repouso, a força resultante é igual a zero. Rosqueta. E para isso dar zero, se, somente se, empuxo igual ao peso. Sempre que um corpo está boiando, é porque o empuxo é igual ao peso. Sempre. Sem nenhuma outra força aqui, né? Nenhum guindaste puxando, nenhuma corda amarrada aqui, isso não. O corpo está sozinho boiando, né, gente? Empuxo igual ao peso. Tem gente que fala que para um corpo boiar, o empuxo é maior do que o peso. Não, socorro. Se o empuxo for maior do que o peso, a força para cima está ganhando. Esse corpo estaria subindo. E aí não é iceberg, eu chamo isso de avião. No avião é que o empuxo é maior do que o peso, ele sobe. Tá? Então não pode. Um corpo boiando, empuxo é igual ao peso. Gente, vou me despedir aqui. Na aula, qual é a ideia da semana 25, da semana que vem? Eu vou terminar empuxo, falar de mais algumas nuances de empuxo no ar, um corpo boiando, um corpo afundando, enfim. Falo de algumas nuances de empuxo e vou fazer exercícios. Quais exercícios, professor? Sempre a mesma coisa. Essa ideia que eu vou pôr uma lista lá de exercícios, sempre com mais ou menos uns 30 exercícios, toda resolvida, gabaritada e comentada para vocês. De princípio de Arquimedes, que é empuxo, e Pascal. Então, na aula da semana que vem, eu concluo o empuxo e faço exercício com vocês. Justo? Gente, abraço, boa semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.